Fala galerinha, beleza? Hoje, quarto vídeo sobre a série de modelos atômicos. Hoje a gente vai falar sobre o modelo atômico de Rutherford. E não se esquece, se você quer gabaritar a química no Enem nos vestibulares, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vambora! Bora galerinha, seguinte. Então, aula passada a gente viu que o Thomson resolveu um monte de problema, resolveu um monte de pepino. Só que na ciência vocês já perceberam como é que funciona, né? O cara arruma uma solução, aparece outro problema. É desse jeito. Então é o seguinte, qual foi o problema que o Thomson não previu? A radioatividade, tá? E a radioatividade, um dos maiores representantes é justamente a Marie Curie, que foi a responsável pelo descobrimento do polônio. Por que chama polônio? Porque ela nasceu na Polônia e antigamente era assim, você descobriu um elemento, você podia pôr o nome que você quisesse. Se eu pudesse, por exemplo, eu podia descobrir o geânio, sei lá. Aí fala o seguinte, me fala aqui nos comentários se você descobrisse um elemento, que nome você colocaria nele? Vamos lá, tô curioso para saber o que vocês vão colocar aí. Então olha só, na época teve um boom da radioatividade. Os caras queriam pesquisar tudo com radioatividade, eles queriam fazer tudo com radioatividade, porque o pessoal antigamente era meio assim. Ao ponto que, se vocês acreditem ou não, fizeram uma pasta de dente radioativa. Foram lá e colocaram rádio dentro da pasta de dente. Então, assim, os caras tentavam de tudo. E um dos experimentos malucos que surgiram na época foi justamente o experimento de Rutherford. O que foi que o Rutherford fez? Ele pegou uma caixinha de chumbo e colocou um pedaço de material radioativo lá dentro. E aí esse material radioativo, ele emitia partículas alfa. Eu não vou entrar muito em detalhe porque a gente vai ter uma aula específica sobre radioatividade, então eu não vou gastar muito tempo com isso. Mas basicamente a partícula alfa ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons. Então ela é positiva, beleza? E aí o que ele fazia? Ele tinha um buraquinho dentro dessa caixa de chumbo que ele abria e aí a radioatividade saía por dentro desse buraquinho, mais ou menos assim. Aí, essa radioatividade era projetada numa folha de ouro, tá? Que ficava lá na frente, desse jeito aqui que eu tô mostrando para vocês, ó. Tinha lá a folha de ouro, e aí a hora que essa folha de ouro recebia essa radioatividade, ela espalhava toda essa radioatividade e uma parte passava. Como que ele sabia isso? Galera, a radioatividade é transparente, você não enxerga ela. A questão é, tá vendo que tem uma folha em volta ali, ó, uma coisa redonda? Isso aí era um papel fotográfico daqueles que eles usavam antigamente. Quando a radioatividade acertava essa folha de papel, ele ficava branco. Então ele sabia que a radioatividade tinha acertado ali por causa da manchinha branca. Aí o que ele fez? Pegou 2 aluninhos que ele tinha e botou para contar os pontinhos que apareciam dentro dessa folha. É meio trabalho mesmo, o negócio era mais ou menos assim. Tá? Então, o que aconteceu? Se vocês pararem para pensar, isso aí não faz o menor sentido quando a gente olha pelo lado do Thomson. Se você imaginar que o átomo era como o Thomson tinha dito, não faz o menor sentido isso aqui acontecer. Por quê? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o núcleo atômico do Thomson é gelatinoso e que os elétrons podiam passar por ele livremente? Pois é, se você emitisse uma radiação, teoricamente essa radiação também teria que passar. Porque se ele é gelatinoso, por que está segurando? Não faz sentido, certo? Então, o Rutherford pensou, cara, não dá, isso aqui está errado, eu tenho que explicar o que está acontecendo. Tem uma solução para isso, eu só não estou enxergando. Isso não foi óbvio para ele, tá, galera? Ele ficou muito tempo pensando nessa solução. Mas o que ele imaginou? Vamos lá. Seguinte, deixa eu arrastar esse negócio um pouquinho para cá. Bom, e qual foi a solução que o Rutherford encontrou para esse problema? A explicação que ele achou foi a seguinte. O núcleo do átomo, na verdade, ele era pequeno, maciço e muito duro, muito denso. Toda a massa do átomo estaria ali dentro, concentrada. E os elétrons ficariam em volta e ocupariam a maior parte do espaço. Tá, mas por que isso explica esse problema? Seguinte, quando você tem essa partícula positiva que está chegando ali perto do núcleo, ela vai chegar perto, tá? Ela é positiva, o núcleo também é positivo.
Lembra da regrinha das cargas? Positivo repele positivo. Só que o núcleo é muito pesado, ele é muito denso. Então, quando essa radiação chegava perto do núcleo, ela era desviada, tá? Ela se afastava e o núcleo permanecia quieto, lá no lugarzinho dele. Então, aquela radiação que era desviada, ele explicou dessa forma. E para vocês terem uma noção, ele conseguiu chegar muito perto do tamanho exato do núcleo, certo? Como que ele fez isso? Ele fez uma relação entre a quantidade de radiação que passava e a quantidade de radiação que era desviada. Então, assim, ele sabia me dizer exatamente o tamanho do núcleo, beleza? Ele chegou muito próximo. Isso para a época que não tinha computador, não tinha nada para ninguém fazer conta, foi uma coisa extraordinária. E esse aqui foi o modelo que Rutherford criou. E com certeza quando você pensa em átomo, é isso aí que você imagina. Só que você está errado. O átomo não é desse jeito. A gente vai ver que ele evoluiu mais ainda, ok? Mas com certeza essa é a forma mais popular do átomo. Galera, só para ser justo, lembra que eu falei para vocês que foram 2 alunos do Rutherford que fizeram esse experimento? Então, na verdade, esse experimento ele é mais conhecido como experimento de Geiger-Marsden, porque foram esses 2 rapazes aqui que fizeram o experimento de verdade. O Rutherford só idealizou, tá, e supervisionou esse experimento. Ele continua sendo o descobridor do modelo atômico. Foi ele que conseguiu deduzir tudo isso, mas foram os 2 que executaram o experimento. Então vamos lá. O que você tem que tirar de mais importante do modelo do Rutherford? Na verdade, ele não descobriu um novo modelo. Da mesma forma que o Thomson descobriu o elétron, o que o Rutherford descobriu foi o núcleo do átomo. Isso é muito importante para o seu vestibular. Anota isso aí. Faz aí uma nota mental. Isso é importantíssimo. O que o Rutherford descobriu foi o núcleo do átomo. Ele conseguiu descobrir que o núcleo era um corpúsculo separado da eletrosfera. Esse experimento ele não está completo. Esse experimento ele vai evoluir bastante. E ele não conseguia explicar certos fenômenos, por exemplo, como o teste de chama, que era uma coisa muito comum na época e as pessoas não sabiam explicar o porquê ainda. E quem conseguiu explicar esse tipo de fenômeno foi um jovem físico chamado Niels Bohr. E o Niels Bohr conseguiu evoluir esse átomo do Rutherford e criou um modelo chamado Rutherford-Bohr, que ele é um pouco mais aceito, ele é um pouco mais preciso do que o do Rutherford. Só que a grande vantagem é que a coisa vai começar a ficar um pouco mais interessante, porque é justamente com a entrada do Bohr que a gente vai começar a falar de física quântica. Então a coisa vai ficar um pouco mais interessante e eu espero vocês na próxima aula, vídeos novos toda terça e quinta, te vejo lá. Ah, e não se esquece, se você quer gabaritar química no Enem nos vestibulares, já se inscreve aqui no canal e me segue nas outras redes sociais. Vou deixar os links aqui na descrição.